Eu gostaria, diante do que ouço do Espírito aqui, de deixar uma mensagem no coração dos irmãos. Mas antes de entrar propriamente na palavra, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que já estou iniciando a mensagem, no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 3. Eu até olhei mais 2 ou 3 versículos aqui, assim que cheguei, e assim, a gente começa muitas vezes a como é que está o ambiente, Senhor? A gente pergunta para o Espírito Santo, como que está o ambiente espiritual, né? E a gente tenta encaixar o ambiente conforme a palavra, né? Uma palavra, um versículo encaixa no ambiente espiritual. Mas o Espírito não deixou eu sair dando aquilo que já estava no meu coração desde a madrugada passada. Né? Eu pedi a Deus uma palavra para poder passar para os irmãos e Ele me deu. Então Ele não deixou eu fugir daquilo que Ele já havia colocado no meu coração. Né? Apocalipse capítulo 3. Eu já estou com meus 22 anos de idade, então eu tenho que usar óculos aqui, tá? E Apocalipse capítulo 3, um versículo. Na verdade, é o versículo de número 11. Isso. Para o mais novo até o mais velho, de idade, de fé, o Senhor tem aqui uma promessa, um conselho e um alerta. Primeiro vamos à promessa. Coisa boa a gente tem que falar primeiro, né, irmãos? É isso? É aquele ditado, né? Tem 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Ninguém gosta de ouvir a ruim primeiro, essa é a boa, né? Então vamos lá, então uma parte boa. Ele diz assim, na primeira parte do versículo: eis que venho sem demora. Ponto, vírgula. Essa é uma promessa. E sabemos que existe uma promessa que não vai passar vazia, é a promessa do Senhor. Amém? É Apocalipse 3, versículo 11, tá bom? Agora vem a parte mediana, que é um conselho. Guarda o que tens. Ponto, vírgula. Na minha está só a vírgula, tá bom? Agora vem a parte que não é muito boa, né? Para que ninguém tome a tua coroa. É isso aí. Só até aqui. O Senhor faz uma promessa, Ele nos dá um conselho em cima dessa promessa, só que Ele nos dá um alerta em cima da promessa e do conselho. Qual é? É que a gente tem que tomar cuidado para que ninguém tome a nossa coroa. Quando a Bíblia diz, guarda o que tens, eu pergunto para a igreja, o que você tem a ponto de ser guardado para que ninguém tome de você? O que poderia me responder? Quem se arrisca? Salvação. Bom, certo. Mas ainda não é isso. O que vocês acham? O pastor Marcos disse que vai pagar uma pizza para quem acertar. Mas é amanhã. Eita, a revelação foi profunda. Acho que amanhã eu vou cancelar um compromisso. O amor de Deus? O amor de Deus, muito bem. O pastor Marcos já me conhece, tá? No meu jeito assim, tá? Não vou começar aqui. Não, porque não senti ainda, calma. O amor de Deus, que mais? Pode falar. Eu gosto de pessoas que perguntam. Tá ali uma pessoa que sabe que eu guardo um monte de coisa pra ele. Para quem não sabe, o pastor Marcos é meu pai na fé. Né? Meu pai na fé. Ele saía daqui de Guatemi até lançar Tiradentes, muitas vezes ia a pé, né? Junto com o Luiz. Iam lá evangelizar-me quando eu ainda andava com um braço, um outro braço, encontrei com uma atravessada e em cada perna ele tinha tudo. Porque eu havia saído do candomblé e aí ele ia lá me visitar e me evangelizar, falava de Jesus. E eu aproveitava e perguntava. Ou seja, ele tinha que se virar para responder. E eu gosto de crente que pergunta. Porque nós não podemos ter dúvidas. Eu digo isso, enquanto isso você vai pensando. Eu não estou longe do raciocínio, não. Eu estava no ônibus anteontem, peguei o ônibus e eu vinha, aí atrás de mim sentou uma criança, que estava, eles não param, né, as crianças com um negócio de celular. Aí toda hora a mãe dela, senta direito. Aí pelo vidro assim, eu vi que a menininha estava sentada com as pernas lá em cima, e a mãozinha lá. Aí eu me sinto bem assim. Aí a mãe, tá bom. Aí
pai que sou, né? E avô agora. Ia sentar certinho, rapidinho. Mas tudo bem, não é isso que eu quero falar. Aí a menininha fala assim, mas não vou mais pra escola dominical, não. Não quero mais ir pra escolinha dominical, escolinha. Ela, não, você tem que ir sim. Por que você tá desse jeito? Toda vez você fala isso, que você não quer mais ir. Ah, porque ela tá chato. A tia só fala dos discípulos. Né? Não sei o que a Bíblia tem contra. Não tem nenhuma mulher na Bíblia. Só tem os discípulos. Né? Aí eu falei assim, estamos aqui doutrinando uma feminista logo, né? É a onda do momento, feministas. E a mãe dela falou assim, deixa pra lá, é assim mesmo. A Bíblia diz assim, Deus quis assim, assim seja. E aquilo começou a doer em mim quando a mulher falou isso. Eu falei, não é essa a resposta que dá pra menina. A menina estava desanimando de ir para a escola bíblica, né? Escolinha, né? Que das crianças. Porque diz que a tia só colocava vídeo e ensinava sobre os discípulos. E ela queria saber por que a Bíblia não falava de mulher. Por que não tinha? E a mãe dela, não estou julgando, mas você, porque Deus quis assim, não, Deus não quis assim, não, calma. E eu fiquei assim, aquele negócio no corpo, e eu vou falar. Eu não aguentei, eu virei para trás, eu falei assim, você me permite, por favor? Eu posso tirar a dúvida da cabeça dela? A mulher olhou meio assim, falei, em relação à Bíblia. Ela falou, pode. Eu falei assim pra menina, se você parar de jogar, eu te falo. É o segredo. A menina soltou, assim, literalmente soltou o celular. E ficou ouvindo. Eu falei assim, não, você tem que entender que naquela época, era uma época diferente da nossa. No judaísmo, não era permitida na genealogia, sabe o que é a genealogia? Que vem contando quem é filho de quem? Nunca se permitiu o nome de mulher. As poucas mulheres que falam na Bíblia, já era Deus deixando claro que Deus não faz acepção de pessoas. A menininha começou a ficar assim os olhos, ó, grande. O ouvido eu não consegui ver lá dentro, mas eu acho que estava maior que, não sei. E a mãe dela assim falou assim, nossa, eu não sabia disso. Eu falei assim, então, você tem que perguntar para a tia na escola bíblica, quem foi Dorcas, quem foi Evódia, né? E quando deu outros nomes assim, a menina falou assim, tá na Bíblia isso? Eu falei, tá na Bíblia. Todas elas foram mulheres maravilhosas. E sem contar que ninguém conta, a gente sabe disso, né, pastor Marcos? Ninguém fala de Maria Madalena. Falam dela, a prostituta. Mas ninguém fala depois que Jesus ele curou-a do seu mal, que ela se tornou uma seguidora de Jesus, para não dizer discípula de Jesus. E quando ele estava na cruz, quem é que estava junto da mãe dele? Era ela. E ela foi uma pregadora da palavra depois que Jesus ressuscitou. Uma das primeiras a ter coragem de enfrentar os romanos a ponto de ir até o sepulcro. A mulher ficou assim, a gente está arrepiando aqui agora. Já sabe por que fala as coisas, né? Então, se você soubesse a importância que a mulher tem na obra de Deus, não é porque o nome dela não está aqui que ela não é importante. A menininha falou assim, nossa! Eu fiquei tão satisfeito com aquele nossa dela, que foi um nossa de que absorvi o que você falou. E aí o que eu quero dizer com isso? Nós temos que não deixar dúvida na mente das pessoas. E é por isso que eu gosto de quando eu pergunto, quando eu estou no culto, saber das pessoas, o que você acha, o que você entende disso, daquilo. Então voltando, que vocês pensam que eu ia deixar vocês fugirem do assunto, para você. O que vocês pensam acerca disso aqui? Guardem o que tens. O que será que ele diz? Já tem. De tão precioso que deve ser guardado as 7 chaves para que ninguém tome de nós. Aí chegou lá da palavra. Espírito Santo. Boa. A musiquinha está até ajudando. Pode falar. Eu ainda tenho mais 1 minuto para ganhar, não é perder. Para ganhar com esse assunto. O que você tem de tão precioso que você tem que guardar de tal modo que ninguém tome? Porque é o que ele está dizendo aqui. Primeiro ele faz a promessa, eu vou voltar, hein? Me aguarde, eu volto. Segundo, agora ele te dá um conselho. Guarde o que você tem. Terceiro, para que ninguém tome. Fé.
ver milagre de Jesus? Sim ou não? Sim. É gostoso andar com Jesus? Sim ou não? Sim. É gostoso deitar no ombro de Jesus? Sim ou não? Sim. É gostoso ver a mão de Jesus estendida para você? Sim ou não? Sim. Quem aqui já viu isso? Viu? Ninguém aqui viu isso. Ninguém aqui sentiu isso. Mas o João escreve, e no capítulo 17, que é a oração de Jesus ao Pai, Jesus diz: Pai, eu não oro somente por esses que o Senhor me deu aqui, mas eu oro por aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra. Você não viu Jesus, você não viu ele andar, você não viu ele curar, você não viu nada disso, mas você acredita que isso aconteceu, você sabe que ele é vivo, você sabe que ele é poderoso e você tem certeza que ele vai voltar. Isso é? Aleluia. O homem que tem fé, você pode falar o que for para ele, vai se manter firme naquilo que ele acredita. E a fé não é exclusiva de cristão. Nós estamos na igreja, nós estamos no povo de Deus, nós estamos certos. Não, a fé não é exclusividade sua, nem nossa. A pessoa lá fora tem fé também, ela acredita em alguma coisa. E muitas vezes, por acreditar naquele ideal dela, ela alcança. Isso que é a fé. A fé é o firme fundamento. Ou seja, eu não vi Jesus. Eu não andei com ele. Eu não comi junto com ele. Eu não ceiei junto com ele. Ah, mas quando toma a Santa Ceia, eu sinto como se eu estivesse lá naquele dia. Porque ele faz presente. Ah, quando eu estou pregando, eu estou no culto, eu sinto aquele negócio gostoso queimando de dentro para fora. Só pode ser a presença dele. Ah, quando eu vou e a pessoa fala assim, eu estou com dor de cabeça, dor no peito, dor nas costas. Eu acredito que quando eu ponho a mão ou quando a igreja levanta a mão, ela é curada porque Jesus é vivo. Aleluia. Isso é fé. Aleluia. E se o teu adversário tirar isso de você, acabou tudo. A pessoa que não tem fé é igual uma geladeira. Você prega para a geladeira. Aí você abre ela e sabe o que sai? Aquele bafo gelado. Não tem sentimento. Não acredita. Não ouve. Mas quem tem fé é diferente. Eu digo para você, irmão, esquece que Jesus não vai voltar, não. Tá mó B.O. aqui nesse mundo aqui. Guerra para todo lugar. Eu acredito que ele vai voltar, porque está escrito isso. Não, irmão, olha como está a igreja. O povo está fazendo cada um andando para o seu próprio caminho. Eu acredito. Então isso é um sinal da vida do Senhor. Porque está escrito que haveria uma apostasia, que o amor se esfriaria. Então, você acredita em tudo que você lê ou alguém te fala que está escrito. Isso é? Porque é fácil dizer, né, pastor Marcos? Nossa, milagre de Jesus não tem tamanho. Agora você lê sobre o milagre e você passar a acreditar naquilo ali. Eu não vivi lá, mas eu acredito que isso tudo aconteceu. A ciência prova de que isso aqui aconteceu. E se a ciência prova, como que eu não vou acreditar? Isso é fé. E é isso que o adversário tem, com muita sabedoria, tirado dos cristãos, das pessoas, a fé. Porque ele sabe, se a pessoa não acreditar em alguma coisa, tudo se vai esvaindo entre os dedos assim, ó. Ele desmonta tudo que acontece. Porque a fé, irmãos, ela é algo que nós não conseguimos ver, não conseguimos materializá-la. Nós acreditamos. Está no campo do invisível. Isso é a fé. Mas essa não é a mensagem. Isso foi só um alerta. Foi só um lanchinho pra gente. Então, irmão, a tua fé, ela é importante. Porque se você deixar de acreditar nele, na sua vida nada vai ter sentido. Qualquer coisa te derruba. Qualquer coisa tira você da comunhão com Deus. Agora, quando você acredita e que venha um zumba, você fala assim, já sei o que é. Eu sabia que as minhas orações iam ter efeito. Está
escrito na Bíblia isso daí, ó. O inimigo é a fé e você acredita. Abre a tua Bíblia em Mateus 24. Ah, pastor, então quer dizer então que eu tenho que acreditar e não devo me mover disso? Sim. Mateus capítulo 24. Vou pular para o 25. Pronto. O que eu falei para você agora é a respeito de fé. Então o que eu vou ler para você agora está no campo da fé. Mateus 25 diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Bom, só até aqui. É um texto bem conhecido, né, irmãos? Eu quero só explicar. Eu não quero me estender, não. Dá uma outra oportunidade, a gente vai com mais calma e vai mais profundo. Mas agora é só um alerta, né? A Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens. Quem conhece essa passagem? Aí já fica mais fácil. Pronto. Só que a Bíblia diz que 5 é uma das parábolas de Jesus para explicar para nós humanos o reino dos céus. Então essa é mais uma das parábolas de tantas outras que ele teve. E ele diz o seguinte: preste bem atenção, porque eu vou ser muito rápido, porque eu não vou passar de 10 minutos, irmãos. Então você precisa prestar bem atenção para você sair daqui e dizer: ah, eu entendi, agora eu entendi esse negócio das 10 virgens. Porque é muito fácil subir aqui, vir aqui, como a gente cansa de ver, as pessoas pegam assim: ah, agora divide a igreja, 5 para um lado, 5 para o outro, divide a igreja. As prudentes sim, mas as loucas, louco que bate, é aquele que não ora, louco é aquela que não faz o que, louco é aquele que não vigia. Todo mundo gosta de pegar esse texto e as loucas, além de louca, elas apanham até dizer chega. Metade apanha e metade é bonzinho. Mas vocês já pararam para pensar que a própria Bíblia, o próprio Jesus diz que todas, sem exceção, dormiram? Ninguém gosta de falar desse assunto, mas eu vou falar. A Bíblia deixa claro que as 10 dormiram. Não foram 5. Elas eram tão prudentes que dormiram. Ser prudente, não ser vigilante. Vou continuar. Ser prudente e não cuidar das coisas da vida. Vou mudar de assunto. Vamos lá. Então a Bíblia diz que todos que planejaram dormiram. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então fica mais fácil. O meu jeito de pregar é esse. Eu gosto de pregar e você entender a mensagem. Então a Bíblia deixa claro que eram 10. Quantas eram? 10. E 5 dormiram. Sim ou não? Sim. Não. Não. As 10 dormiram. Tá vendo como eu gosto que vocês prestem atenção? É isso. Mas 5 eram prudentes. E 5 eram loucas. Isso é uma tipificação apenas para as pessoas entenderem. Por isso que Jesus não é que na igreja é 50% um e 50%. Não, nada disso. Se for olhar para esse ponto, então a gente vai dividir a igreja no meio. Parece que o Senhor faz acepção de pessoas. Não, não é isso. A Bíblia diz que as 10 dormiram, mas à meia-noite, ao acraseado, à meia-noite, ouviu-se um clamor, ouviu-se um grito. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. E elas acordaram, todas elas acordaram. Só que 5 já tinham as suas lamparinas acesas e as outras 5 também tinham lamparinas acesas. Não é, pastor? Não, calma. Só que 5, além da lamparina acesa, ela tinha reserva. E as outras 5, além da lamparina acesa, não tinha reserva. Daí a diferença que ele coloca. E a gente ouve muito dizer: apagou. Não, nenhuma delas apagou. Todas estavam acesas.
A diferença entre eu e eu, não vou falar você, né? Entre eu e eu é que eu tenho reserva e às vezes eu não tenho reserva, mas a lâmpada está acesa. Jesus está tratando de pessoas que estão fiéis na igreja. Jesus não está tratando de pessoas infiéis na igreja. E eu não posso deixar as pessoas ficarem confundidas. Jesus está falando de pessoas que estavam fiéis com as suas lâmpadas acesas. Estavam cultuando, estavam dando glória, estavam indo para a igreja. Só que a diferença é que 5, ou seja, algumas pessoas estão tão ligadas com ele que começam a se preparar para um momento da sua vida. E outros, para elas é oba-oba, tá tanto faz, tá tudo dando certo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou na igreja, estou cantando. Mas isso é um particular com Deus, isso é outra coisa. Mas a sua intimidade é outra coisa. Mas e a sua vida, isso é outra coisa. Eita, Jesus. Mas não é isso onde eu quero chegar. Eu quero falar para você de uma pessoa que não está aqui. Que ninguém fala dela. Aliás, que está aqui, mas ninguém fala dela. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor e alguém grita dizendo: ei! Ele está vindo. Sair ao encontro. E eu gosto da Bíblia com essas coisas enigmáticas. E aí eu comecei a perguntar para o Espírito Santo: quem é esse cara? A gente só fala das virgens. É a igreja. É os crentes. Mas e o camarada que grita: ei! Ele está voltando, está chegando. Você já parou para pensar quem é esse cara? E agora? Deu nó na sua cabeça aí, né? Na minha também deu. Mas eu, como bom filho de baiano, pernambucano, que sou, é pequena, graças a Deus, eu fui buscar informação, eu fui orar. Falei, Senhor, revela, que palavra revelada é gostosa. Eu quero saber quem é esse camarada. Só que para mim saber quem é esse camarada, eu tive que voltar no tempo. Você vai voltar no tempo comigo em 5 minutos. Você vai viajar no tempo comigo. Em 5 minutos você vai descobrir quem é esse camarada aí. Então, para mim entender, eu tive que voltar no tempo. Eu tive que ir na época do judaísmo para descobrir quem era esse camarada. E voltando no tempo, eu tive que entrar na cidade, entrar na cultura judaica e saber como que eram os casamentos naquela época. E o casamento era assim. A noiva era prometida para alguém, a moça. O rapaz se afeiçoava por ela. Tinha que pagar um dote, pagar um preço por ela. Não é assim bagunçado. Aí você disse, bora casar? Bora. Não, tinha que pagar um preço, um dote. E o dote era pago antes. E aí ele ia embora, construir a casa. Lugar para eles morar. Pai, arrumei a noiva. Arrumou? Então tá bom. Então tem que pagar o preço, o dote por ela. E depois de pago o dote, ele ia e dizia, olha, eu vou voltar. Vai ter um dia que eu vou voltar para te buscar. Quando? Não sei, primeiro eu vou construir a minha casa. O que eu estou te falando é cultura judaica. E ele ia, eu estou correndo também porque não dá tempo. Ele ia preparar a casa, construir a casa. Para quê? Para voltar e pegar a noiva e ir com ela. Mas antes de ir para casa tinha a festa do casamento. E a festa do casamento era a parte mais importante de tudo. Era onde as pessoas que estavam à volta, vou dizer, era onde as pessoas que estavam à volta no sentido de em torno daquela noiva, daquela moça prometida a alguém, elas iam ficar felizes, porque todas iriam participar da festa. As 10 virgens eram 10 mulheres escolhidas para acompanhar a noiva até o cortejo, até o matrimônio, até o encontro do noivo. Eram 10 moças escolhidas e elas geralmente eram amigas daquela moça, daquela moça, e elas
eram bem achegadas, então elas iam junto com ela, olha para mim, iam junto com ela até encontrar-se com o noivo, que geralmente era na entrada da cidade. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Entendi. Mas só que tem uma coisa, todo mundo fala, mas ninguém presta atenção. As virgens não é a noiva. Não, eu não falou, não. Porque eu acabei de dizer para você que as 10 moças acompanhavam a noiva até o encontro do noivo. Mas eu não encontrei a noiva aqui. Aleluia. A noiva não está aqui. Eu só encontro as 10 virgens. Mas a noiva não está aqui. Não me pergunte onde é que ela está agora, senão vai perder a graça. Aleluia. Né? Tô brincando. E aí a Bíblia diz que elas chegam a um ponto de encontro e lá ficam aguardando. Ele disse que vem, né? É hoje que vem. Não sei, ele falou que ele vem. Alguém anunciou que ele está vindo. Alguém disse que ele está vindo. Alguém disse que ele está voltando já, está chegando. Porque ele foi preparar o lugar e a noiva. Só que eu não encontrei a noiva aqui. Existe casamento sem noiva? Os irmãos estão bons mesmo, hein? Então, peraí. Então tem alguma coisa errada aqui. Acho que Jesus se equivocou, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Jesus não pode se equivocar. Então vamos entender, como diz o povo mais jovem, os mais modernos, vamos descriptografar. Né? Hoje a modernidade é assim, essa mensagem. Em rápidas palavras eu vou descriptografar na sua mente. Então se a noiva não está aqui, ela está em algum lugar, sim ou não? Sim. Senão não teria casamento, sim ou não? Sim. Sim. Então alguém diz, ei! O noivo está chegando, mas elas dormiram. Aí quando elas acordam, aquele alvoroço bíblico que a gente encontra aqui, de todas as maneiras, ai, nossa, não, vai apagar, não é esse o assunto. Eu estou querendo que você entenda, cadê a noiva? E quem é esse camarada que gritou? E na cultura judaica, o amigo do noivo, quando o noivo vinha buscar a noiva, o amigo do noivo ia na frente. Vou repetir para você entender. Quando ia acontecer o casamento, o amigo, a pessoa chegada, íntima do noivo, ele ia à frente. Porque o noivo ele não podia, o noivo não podia entrar, o noivo não ia ir lá, igual nós vemos os maridos hoje em dia, ficam uma hora e meia esperando a noiva atrasa como sempre, né? Mas era o contrário, era a noiva que ficava aguardando o noivo. E ela ficava em casa aguardando o noivo. Só que antes, ele mandava um amigo, tinha que ser uma pessoa muito íntima dele, sabe por quê? Porque ele ia até onde estavam as amigas, pegava as amigas, saía pelas ruas, pelos valados, gritando e dizendo, ei, o noivo está chegando, vai ter festa na casa do pastor Marcos, o noivo está chegando, o casamento vai ser na casa do pastor Marcos, vai todo mundo para lá, se alegrar. Essa era a missão do amigo do noivo. E aí quando o noivo chegava, a noiva já estava lá aguardando, bela e maravilhosa, a chegada do noivo. E quando ele chegava, aí então acontecia o quê? A festa de casamento. Estou correndo, não dá para explicar para você entender. A festa de casamento acontecia. E aí então, o noivo se apresentava para a noiva. O amigo tinha a incumbência, hoje em dia os pais, né, ou alguém muito próximo, leva a noiva até o altar e passa para a mão do noivo. Não, naquela época era diferente. Era um amigo chegado, um amigo leal, que eu posso confiar, porque ele vai levar a minha. Vou repetir que talvez você não entendeu. Um amigo chegado, um amigo leal, que eu posso confiar que ele vai levar a minha noiva até onde eu estou, na minha presença. E nós estamos vivendo esse apogeu da Bíblia nos dias de hoje. O Espírito Santo está ao nosso lado,
ao lado de cada um de nós, que somos a noiva de Cristo, nos preparando, dando um alerta: ei, o noivo está chegando, ei, o noivo está voltando, ei, o noivo está chegando, está aqui na porta da entrada da cidade. É Ele que vai levar a igreja ao encontro do noivo. E Ele grita: desperta, porque Ele está chegando. E quando Ele vier, não dará mais tempo para aceitá-lo como Salvador. E quando Ele vier, o Espírito está gritando: ei, o noivo está chegando. Quando Ele vier, as pessoas não estão esperando, vão ser apanhadas de surpresa. Quando Ele vier, não dará mais tempo para dizer: agora eu preciso fazer um concerto com o Senhor. Aleluia. Quando Ele vier, Ele está gritando hoje: ei, Ele está chegando. Ele está chegando. Vai se cumprir a promessa. Ou seja, saia nas ruas. Todos os povos ali da região, os vizinhos, têm que saber que Ele vai cumprir a sua promessa feita à sua noiva. Aleluia. O noivo está chegando. O noivo está chegando. A noiva está preparada. A noiva está aguardando. As amigas da noiva estão, e todas elas estão atentas. Aleluia! O noivo está chegando. O amigo está gritando, dizendo: ei! Ei! Ele não demora. Guarde o que você tem hoje, porque ele não demora. Não dá mais tempo para nada quando ele vier. Porque ele vai, os convidados irão entrar. E depois que entrar, a porta se fechará. Por quê? Porque só participa da festa quem é convidado. Só vai participar dessa festa quem for convidado. Mas ele está gritando: ei! Ei! Eis que ele vem e é sem demora. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você, igreja, é a noiva de Cristo. Você não pode ser a prudente. Você não pode ser a louca. Coloque-se no seu lugar. Não deixe ninguém te comparar como prudente ou como louca. Não, eu sou a noiva de Cristo. Noiva escolhida. Noiva privilegiada. Noiva tem o lugar certo para estar. Aleluia. Esteja no lugar de noiva de Cristo. Eita, pastor Marcos, se eu tivesse feito. Se coloque no lugar de noiva. Não deixe ninguém te diminuir a cargo de louca ou de uma mera amiga da noiva. Você é muito mais do que isso. Você é mais do que isso. Por quê? Porque Ele escolheu você como noiva. Te fez uma promessa. Foi preparada uma casa. Jesus não estava jogando palavras ao vento. Quando o povo ouvia isso, eles ficavam calados. Sabe por quê? Porque eles entendiam do que é que Ele estava falando. E eu não estou jogando conversa ao vento. Você sabe do que eu estou falando. A igreja é noiva de Cristo. Então, deve estar atenta, deve estar alerta, porque a qualquer momento Ele voltará. Aleluia, glória a Deus. E como noiva? Aí é o X da questão. E como noiva de Cristo? Nós estamos nos preparando? Como noiva de Cristo, como está o nosso vestido, a nossa vestimenta espiritual? Não é de usos, é costume, não é espiritual. Porque não vai dar tempo, quando Ele vier, não vai dar
tiver também uma veste. Na parábola das bodas, melhor dizendo, nós encontramos que pessoas vão para a festa do casamento. Elas vão para a festa do casamento, só que todos os convidados têm que colocar uma veste. Uma veste que diferencia homem de mulher, mas é que é da mesma cor para homem e da mesma cor para mulheres. Era a forma de distinguir quem era o convidado e quem não era o convidado. Aí aparece alguém lá no meio da festa, vou usar um termo meio chulo, né? De bermuda e camiseta e chinelo, modo de falar, irmão, nada contra, não é isso que Deus está olhando. Aí o pai do noivo olha e fala assim, você quem é? Quem é você? Quem é? E diz assim, eu vim aqui, né? Eu estou convidado. Eu falo, não, cadê as suas vestes? Cadê as vestes nupciais? Não está falando com a noiva, e nem com o noivo, está falando com o convidado. O convidado tem que ter as vestes no mesmo naipe do noivo e da noiva. Tanto é que o noivo e a noiva ficavam separados à parte, porque o que diferenciavam eles eram os adornos. Parece que eu estou falando de Apocalipse, né? O que diferenciava a noiva das outras mulheres eram os adornos. E o que diferenciava o noivo dos outros amigos eram os colares e os anéis. Porque as vestes eram todas iguais. Ó, pegou a visão? Era todo mundo se vestir igual. Sabe por quê? Todos eram importantes ali. Cada convidado era importante naquela festa. Só que depois que entrava, fecha-se o portão. Só fica na festa os convidados. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Só vai ficar na festa os convidados. Só vai ficar na festa os amigos do noivo. Só vai ficar na festa as amigas da noiva. E só quem casa com o noivo é uma só. Quem? A noiva. A igreja é a noiva. Aí eu faço uma brincadeirinha gospel, muito sensata, claro, né? Tá cheio de gente que quer ser tratada como convidado. Tá cheio de gente que quer ser tratada como convidada. Sem problema. Mas melhor que ser convidado. Ser convidado é ser... Aí quem vai escolher somos nós. Você quer ser tratado como noivo, como noiva? Você quer ser tratada como convidado ou como convidada? Quem escolhe somos nós. Sabe como é que a gente diferencia isso? Para terminar? Nível de intimidade. É forte, mas não dá tempo. Nível de intimidade com o noivo. Não. A noiva só ia conhecer o pai só lá, depois do casamento. Então, o nosso nível de intimidade tem que ser com quem? Olha que não tem tempo, pastor Marcos. A intimidade nossa tem que ser com o noivo. Porque nós temos que ser conhecidos dele, porque ele nos conhece. Tanto é que ele pagou o preço. E o preço que ele pagou foi antes, o dote. Né? Teotelestai, o preço foi pago. Quando o homem pecou, e Satanás teve domínio da vida do homem, da vida da morte, e o pecado, ele gerenciava o pecado na vida de cada um de nós. E aí Deus falou assim, não, eu quero todos eles de volta. Não, mas eles pecaram, e tu não pode conviver com o pecado. Mas se você quer de volta, beleza. Tem um preço. Jesus entra em cena e fala assim, qual é o preço? Eu pago. Ele fala assim, você não tem dinheiro para isso não. Eu pago. Eu quero sangue. Eu quero o seu sangue. Todo ele. Você quer eles de volta? Paga o preço. Jesus, ele foi... Esse é o dote? É. Pela noiva, para mim ter ele como noiva, para ter ela como noiva, sim, esse é o preço. Tá bom, pago.
Jesus pagou o dote antecipadamente, como era o costume judaico. Como é o costume judaico, melhor dizendo. Jesus paga o preço antes. Nós já casamos com ele, sim ou não? Nós já casamos com Jesus, sim ou não? Então ele pagou o preço antes. Então você é dele. Você é dele. Você é dele. Você é dele. Só alguns estão entendendo. Você é dele. Você é dele. Então a promessa que ele fez é sobre você. Porque ele já pagou o preço pela tua vida. Ele pagou o preço pela humanidade. A surpresa foi só depois que ele morreu, mas eu não vou entrar no mérito. Então a noiva, ela foi comprada por alto preço. Preço de sangue. Quando se a igreja, ela entender isso, se ela interiorizar isso, nada tira a tua fé de que um dia você vai morar no céu com ele e ninguém vai te impedir. Porque ele já pagou o preço por você. E foi com sangue. Não foi com dracma, não foi com denário, foi com sangue. E é isso que o adversário tenta, desde a fundação do mundo, apagar no coração do homem a fé nas promessas de Deus. É uma luta desleal, porque nós vemos mais coisas físicas e carnais do que espirituais. Porque as espirituais nós vemos pela fé. E fé nele. E nós só passamos a ver à medida que nós entramos na intimidade com ele. É por isso que nós oramos, jejuamos e buscamos. Né? E quero que levante um crente aqui que diga para mim que orar é bom. Uma delícia, né? Eu estava vendo esses dias Paulo orando e Paulo chorando. Eu falei assim, esse negócio de orar não é bom não, pai. Quem acha que orar é bom? Levanta a mão. Tá vendo? Ninguém acha que orar. Agora vocês estão espertos comigo, né? Não, seja sincero. Quem aqui? Levanta a mão quem acha que orar é bom. Só o menininho lá. Nem café com leite, é só leitinho. Claro que não, irmão. Você acha que é bom orar, mano? Claro que não é, não. Claro que não é. Primeiro, você está arrumando briga contra o inimigo. Porque você entra na dimensão espiritual. Segundo, a carne vai ser uma coisa. Quando você fala que vai orar, é dor nas costas, dá sono, pressão de boca. Mas, senhor, eu acordei agora. Pois é, você quer que você durma, mas não ore, não. Você sai do mundo físico para o mundo espiritual quando você vai conversar. Né? A gente passa 3, 4 horas jogando, 3, 4 horas no WhatsApp, 3, 4 horas batendo um papo. Não tô, por favor, me entenda o que eu estou falando, né? Mas quando eu vou orar, 5 minutos já cansa. Sabe por quê? Porque isso não agrada a carne. Você vai conversar com alguém espiritual, que é espírito, o próprio espírito. Então, a carne não gosta. A carne quer oba-oba. Ela quer rebolation. A carne quer carnaval. E assim por diante. Embora nós somos contra, lutamos contra ele. É por isso que o apóstolo Paulo, estou finalizando já, tão sabiamente fala: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu odeio, o mal que eu não quero que eu não vejo, eu estou fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia. Ou seja, tudo que é espiritual é difícil. Mas basta dizer assim, eu vou dar um rolê, pronto. Parece que as portas se abrem, o mar se abre na nossa frente. Parece um amigo. Eu tô sem dinheiro, eu te levo lá. Isso. Aleluia. Glória. Mas bota, né? Uma pessoa pediu um conselho, pastor Marcos. Trabalho à noite, o que eu faço? Eu preciso jejuar. Eu falei assim, se tu jejuar mais, abençoada, tu vai estar numa garrafa. E o que eu faço, pastor? Eu falei assim, faz o que eu fazia. Eu trabalhava à noite, no centro de São Paulo. Quando dava 6 horas da manhã, eu estava dando propósito com Deus. Tomava o café até 5h50. E a gente vai escandalizar, eu vou falar.
tomava um café reforçado e morava aqui na Tiradentes, pastor Marcos sabe. E eu estava num propósito 6 da manhã. Vinha para casa, dormia, cheguei em casa 8, dormia até meio-dia, 1 hora cravada eu acordava. E era para acordar daquele jeito, igual o Zebete. Lembra do Zebete? Tá, os mais velhos sabem. Joga a água nele! Mas se eu não acordar, pode jogar. E é verdade. O dia que fez isso, eu ficava. Mas eu acordei. Mas eu levantava, tirava da 1 às 3 em jejum. Ia pro culto de libertação que tinha no pastor Benedito, à tarde. Acho que era terça e quinta, né? Terça e quinta. Terminava o culto, aí então ia para casa, aí eu almoçava. Ia pro culto à noite em algum lugar. Esse aqui é fácil. Era assim que eu conduzia a minha vida por muitos e muitos e muitos anos. Sabe como é que chama isso? Estratégia. Eu não posso jejuar. Então ora. Eu não consigo orar. Então canta. Eu não sei cantar. Então sente e ouve a palavra. Dá um sono, não consigo ouvir. Então, pelo amor de Jesus. Alguma coisa tu é bom para fazer. A noiva é inteligente. O noivo vai vir porque o meu tem que estar arrumadinho para ele. Porque saber o dia do casamento é fácil quando você não sabe. Deus é inteligente. Eu fiz isso por muitos anos. Eu finalizei já. Fiz isso por muitos anos. 6 horas da manhã eu tomava um café. Nunca vou esquecer. Eu parava num botequinho, aquele botequinho que vende aquele cafezinho pingado. E eu me fazia um pudim. Até hoje eu tenho